E nessa manhã eu quero falar sobre um coração que ele é trabalhado. A gratidão não nasce em você. Normalmente, o homem não é uma pessoa grata. Pela natureza do homem, o homem é uma pessoa ingrata. Ao invés de agradecer, ele reclama por aquilo que ele tem. É assim ou não é? Você ora para ter uma esposa. Eu vou deixar o Espírito Santo falar com você. O primeiro ano é uma maravilha, o segundo ano é uma maravilha, não é não? Até tem uma palavra lá no Rio Grande do Sul que o pessoal fala que é honeymoon, a honeymoon, né? Primeiro ano é fantástico, honeymoon. Até você coloca, depois você transfere esse nome como nickname dela e você começa a chamar ela de honey. Aí o melzinho, com o tempo, ele parece que ele vai ficando um pouco azedo, né? Aí a comida não está boa, a gola da camisa também não está do mesmo jeito, não é não? E aí, ao invés de ser grato pelo presente que Deus te deu, a gente passa a ser ingrato. Você ora para ter um filho, não é assim? O Caleb é um milagre, eu já falei esse testemunho muitas vezes. E eu tenho que ter um cuidado agora de não ser ingrato pela vida do Caleb. Você está aqui nessa igreja? A tendência é, se você largar no automático, ao invés de agradecer, você se torna o quê? Ingrato. Porque se você olhar para o homem, você vai ver defeitos, não tem jeito. O homem é uma máquina que está sendo trabalhada para chegar no propósito de Deus. Essa obra não é feita por pessoas perfeitas. Essa obra é feita por pessoas imperfeitas, cheias do Espírito Santo de Deus. E nós estamos em processo. E quando você passa a entender isso daí, você entende que como é importante você ser grato pela vida do teu irmão. Porque é o corpo de Cristo que Deus colocou ao seu lado. Tá certo? Então, a gratidão é algo que está no coração de Deus. A gratidão é a vontade de Deus para nós. Colossenses 3,17 fala assim: e tudo o que fizerem, Colossenses 3,17, e tudo o que fizerem. O que é tudo lá em Manaus? Everything. Pastora Lu, o que é everything? Tudo. Em espanhol, baby, o que é tudo? Todo. E tudo o quê? E tudo o que fizerem, seja por palavra, seja em ação, façam em nome de, dando por ele graças ao Deus Pai. Na vontade de Deus para nós, muitas coisas são inclusas. Deus, quando Ele projetou você, Ele projetou para te dar uma vida em abundância. Uma vida abundante, certo? Você tem uma vida abundante da parte de Deus. Isso é um projeto de Deus para você. Tá certo? E entre elas, Deus quer que nós tenhamos um coração grato. A gratidão é mais do que ser educado. A pessoa educada, ela fala obrigado, thank you ou graças, não é? A gratidão é um reconhecimento de alguém que foi alcançado de maneira sobrenatural pela graça de Deus. Jó 1:21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Porque da parte de Deus nós recebemos o bem. Da parte de Deus nós recebemos a graça. O que é a graça? A graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Tem uma família abençoada, é porque a graça te alcançou.
O Senhor chegou nesse projeto de Deus. O Senhor chegou na tua família, o Senhor chegou na tua vida. E Ele te dá tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida. Tá certo? E a partir desse momento a gente vai começar a apresentar os testemunhos que vão falar a respeito de gratidão. Tem cura na área da saúde, tem provisão, tem restauração familiar, tá certo? Então agora os irmãos, a partir desse momento, estarão pregando juntamente conosco, e eu peço que o Espírito Santo fale com você, gere esperança, gere fé no teu coração, porque se Deus fez na vida desse irmão, você não é diferente. Deus pode e quer fazer na sua vida, tá certo? Então nós estaremos vendo o primeiro testemunho, que é do pastor Márcio, e logo em seguida da Cris Nana, e eu volto. Compartilhando com você uma situação que eu passei esse ano. Em março desse ano, fui diagnosticado com um câncer de próstata. Tive alguns sintomas, fui ao médico, e o médico foi diagnosticando, e chegou num momento em que, no exame de imagens, eles falaram, realmente é câncer. O que a gente precisa saber agora é quão agressivo está esse câncer. Isso não aconteceu em um mês, isso levaram 3 meses. E durante todo esse período, eu fui compartilhando somente com a minha esposa. Eu não abri para toda a família. Mas depois desse exame de imagens, nós abrimos para toda a família e falamos, olha, estamos passando por essa situação, nós cremos na vitória, mas a situação realmente é essa. Olha, no momento que eu recebi a notícia, sai o chão. Sai o chão. Mas daí a gente encontra a rocha. Foi no momento em que eu pude me debruçar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou nas suas mãos, a minha família é sua, mas a gente perde o chão. Em momento nenhum houve uma descrença e nem aquele sentimento de acusação, mas sim um movimento de busca para encontrar aquela paz que só Ele tem. Mas o chão realmente parece que abre. Mas para a gente que tem fé, quando o chão se abre, os nossos pés encostam na rocha, que é o nosso Senhor, porque nós temos a esperança, e Ele é a nossa esperança. E fomos para o último passo que o médico havia dito, que seria a biópsia, para ter o diagnóstico de quão grave seria, porque no exame de imagens apareceu lá uma imagem de 16 milímetros e uma de 6 milímetros na próstata. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, depois da biópsia veio o exame que era negativo, que não tinha nada de maligno na minha próstata. Depois que nós recebemos o resultado que era tudo negativo, que não havia câncer, o que mudou, o que veio foi um sentimento de gratidão, muito choro. Lembro que a gente estava comendo em família em casa quando chegou o resultado, e eu abri no telefone, até mesmo antes de ir ao médico, né? E era tudo negativo. Havia uma apreensão muito grande. Minha esposa não queria que eu lesse aquilo sozinho, queria que meus filhos lessem comigo. Mas foi uma gratidão e muito choro. Houve uma transformação e nós nos sentimos muito acolhidos. Eu me senti muito acolhido pelo Senhor, por Ele ter operado esse milagre na minha vida. Foi fantástico. Gente, eu estou compartilhando um pedaço do que eu passei, mas eu quero te falar para onde foi minha cabeça nesse período. Lembrei do meu período de menino, do meu período de conversão, e comecei a achar o sentido da vida e passei a aproveitar todos os momentos da minha vida. E principal que a gente passou a aproveitar em família foi a salvação que Ele já tinha nos dado, e para entender o propósito de todas as coisas. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu fui livre. O Senhor me livrou, o Senhor operou um milagre na minha vida e na vida da minha família. Mas se Ele não tivesse operado, qual seria o meu posicionamento? Porque se o Senhor fizer, nós damos glórias a Ele. Se Ele não fizer, nós damos glória da mesma forma. E isso me levou a pensar o que é servir ao Senhor. Eu estou aqui dando um testemunho de gratidão por uma obra que Ele fez, mas uma obra muito maior Ele já havia feito na minha vida. Ele já tinha entregue a vida dele para que eu tivesse vida eterna e vida abundante nessa terra. Depois desse fato, desse acontecido na minha vida, houve um impacto na nossa família, porque nós passamos a dar muito valor à vida,
e muito valor à obra que Ele já fez em nossas vidas. Então, estou aqui para testemunhar com vocês. Vale a pena servir a esse Deus. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de milagre e a vontade dEle sempre vai prevalecer. E eu pude ver também quanto Ele estava aumentando a fé de todos os meus familiares, dos meus filhos, a empatia que foi derramada sobre os nossos corações. Vale a pena servir esse Deus. Ele transformou minha vida, mais uma vez, através desse testemunho, através dessa cura e através desse milagre. Os médicos ficaram surpresos. Quando cheguei ao médico, ele falou, impossível, eu nunca vi isso acontecer, da forma que foi diagnosticado, e agora vem esse exame é negativo, vamos fazer um novo exame. Fizemos novos exames e, para honra e glória do nome do Senhor, também veio negativo. Então, eu estou livre, o Senhor me curou, glórias a Ele. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris. Eu vim aqui hoje porque eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho da fidelidade do Senhor sobre a minha vida, minha casa, minha família. Desde o dia que eu me converti, que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu entendi que eu estava fazendo uma aliança com Deus. Deus tinha me resgatado do império das trevas e me colocou na família dele. Então, a partir dali, meu coração se encheu de alegria, porque agora eu sou de Deus, minha família é de Deus, meus filhos são de Deus. Mas houve um período na minha família que o meu filho mais velho começou a fazer escolhas. Ele já era um adolescente, um adulto, e ele começou a fazer suas próprias escolhas que começaram a desviar os pés dele desse caminho que era o que eu achava que era o que Deus estava fazendo na minha casa para sempre. Ele olhou por uma janela para fora e viu algo lá fora e falou, eu quero aquilo. Mesmo aconselhando, mostrando que aquele caminho era um caminho de morte, que ele não era aquela pessoa, que ele não nasceu para aquele estilo de vida, né? Tudo que nós podíamos fazer era aconselhar e mostrar pela palavra. Eu, dentro do meu coração, tinha aquela semente, né, daquela promessa de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoará até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor. Eu olhava e eu falava, não é possível, será como que Deus vai mudar essa história, vai resgatar aquela vida, né, que eu sonhava e acreditava que Deus tinha para minha casa, né? Porque as circunstâncias eram totalmente contrárias e o inimigo sempre fazendo questão de enfatizar os meus olhos, focar os meus olhos naquilo que trazia morte, naquilo que estava tudo errado, nas trevas. Muitas vezes eu sucumbia por causa dos sinais ao meu redor, né? Mas a igreja, os meus irmãos, as pessoas que estavam perto de mim, essas pessoas me sustentavam, me carregavam no colo, né? Muitas vezes eu andei na carona da fé dos meus irmãos. E glória a Deus pelos meus irmãos. Houve pessoas que, infelizmente, né, sem discernimento, me deram conselhos assim, Cris, certas coisas nós não falamos para ninguém, mas o espírito, né, de vida, o espírito da verdade testificava no meu coração assim, não é isso, esse conselho não é meu. Ande na luz, ande no conselho, ande na comunhão, é aí que você vai ser sustentada. E no meio disso tudo, o Senhor sempre me lembrando da promessa, né? Eu me lembro que teve uma vez que, no meio de muitas trevas, muita tristeza, né? Uma irmã falou comigo que teve uma visão do meu filho. Ela disse que Deus mostrava ele com pés como de ouro, um sapato como de um metal muito reluzente. Confirmou no meu coração, esse é o seu filho. É esse aí que é o verdadeiro. Isso que você está vendo não é o seu filho que eu sonho. Isso daí é temporário. Eu vou fazer isso com ele. Eu tenho esses sapatos que eu vou colocar nos pés dele e eu vou levar ele para anunciar essa coisa maravilhosa e valorosa que é a minha palavra, que é a minha vida. E quando as circunstâncias tentavam me sufocar, eu lembrava dos pés
de ouro, dos sapatos de ouro, e aquilo me sustentava e me levantava. Houve dias que eu estava prostrada no chão e eu falava: Senhor, se o Senhor não me levantar daqui, eu vou ficar nesse chão para sempre, porque a minha força acabou. E o Senhor me dava uma palavra e me levantava dali. Então, assim, não tem muita receita, é a dependência do Senhor. Às vezes eu ia para um lugar de oração, eu não sabia o que eu ia falar, mas eu ia para lá para ficar na presença de Deus. E o Senhor me lembrava do Vale dos Ossos Secos, por exemplo. Você acha que tem chance? Olha para ele agora. Você acha que eu posso fazer alguma coisa? Você acha que eu consigo tirar ele desse lugar? Né? E eu lembrava da palavra. E eu falava: Senhor, o Senhor sabe. E o Senhor falava comigo: profetiza. Então eu obedecia, eu profetizava em nome de Jesus, eu profetizo sobre esse vale de ossos secos, sobre a vida do meu filho que está morto, ele viverá. Todos os dias eu acordava, me lembro que isso eu fazia todos os dias. Eu falava assim: hoje é o dia que o meu filho vai se arrepender. E aquele dia acabava, às vezes eu ia dormir e não acontecia. Mas no outro dia o Espírito me acordava com essa mesma esperança. Hoje é o dia que ele vai se lembrar do que ele viveu na presença do Senhor, na família de Deus. Onde ele estiver, o Espírito Santo vai trazer a memória dele, vai trazer a saudade e ele vai voltar. Mas era muito distante do que eu estava vendo na realidade. Mas eu continuava profetizando porque é aquilo que estava no meu alcance fazer. Os anos foram se passando, então ele foi amadurecendo e o Senhor foi colocando pessoas ao redor dele. Né? Outra coisa que eu pedia sempre muito ao Senhor: Senhor, onde ele estiver, coloca um servo teu, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do teu amor. Uma coisa muito triste que eu vivia nesse tempo era a separação do meu coração do coração dele. Além dele ter virado as costas para Deus, automaticamente ele virou as costas também para nós como família. E isso doía muito no meu coração de mãe. E hoje, a minha maior alegria é ver como que ele deseja e faz questão de estar perto de nós. Então, até isso o Senhor restaurou. A obra que Deus fez no coração dele para realmente fazer ele retornar para o propósito de Deus foi muito dolorosa. Às vezes as pessoas falam, uns vêm por amor, outros vêm pela dor, mas eu acredito que a gente sempre vem pela dor, porque quando está tudo bem a gente não lembra do Senhor, né? Então Deus feriu o coração dele, Deus feriu a vida dele para que ele se lembrasse do Salvador dele, do Criador dele e levantasse aquele clamor: Senhor, salva-me, né? Então, nessa ferida que Deus fez, ele se lembrou e começou a voltar. Deus sabe que o que ele precisava, né, para voltar. Nós não sabemos. Então, no momento eu ficava confusa. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Em tal situação Deus agiu dessa maneira. É claro que foi tudo uma jornada, uma caminhada, foram essas pessoas no trabalho, o servo de Deus que Deus colocou no caminho. Tudo isso foi montando de volta esse cenário e quando ele finalmente decidiu voltar, o suporte também já estava preparado. Deus já tinha também colocado tudo o que ele precisava para sustentar a fé e confirmar no coração dele que era aquilo mesmo. Deus foi preparando esse suporte para confirmar no coração dele. Então, ali o coração dele ficou apto a começar a receber de volta a ministração que vinha do Senhor. Então, tem sido muito lindo, tem sido muito prazeroso e muito maravilhoso ver essa obra sendo feita no coraçãozinho dele. Agora, nessa semana, no final de semana passada, nós tivemos a oportunidade de ir num culto de graduação, onde ele e a esposa estavam graduando como líder na casa do Senhor, como um líder na igreja, né, entregando a vida dele a serviço, sendo um dom para a igreja. Então, ali de novo, nós juntos, nesse culto de graduação, eu junto com ele, a esposa, a família, por isso que eu digo que Deus faz infinitamente mais. A minha oração era só que ele fosse salvo,
que ele fosse resgatado do inferno. Mas Deus sonhava com uma família, uma esposa, uma mulher de Deus abençoada, que cria os filhos no caminho do Senhor, filhos abençoados, eles levando os filhos para a igreja, para o caminho. Hoje, quando eu me lembro disso, isso edificou muito a minha fé no sentido de que a fidelidade do Senhor, ela opera em todas as áreas. Porque Deus, ele tem várias facetas, né? Deus é Deus que cura, Deus é general de guerra, Deus é Deus de paz. Mas isso tudo me fez ver essa faceta da fidelidade de Deus que cumpre o que falou. Então, às vezes, quando eu estou em situações de impossível ou situações de dificuldade, então eu me lembro, Deus é fiel, Ele fala e cumpre. Então, isso me traz de volta a um lugar de fé e de esperar no Senhor, no tempo dEle. É claro que às vezes eu tenho uma luta também, não é que em todas as lutas eu lembro sempre da fidelidade, não. Às vezes eu penso que não vai ter jeito, tudo a mesma coisa, mesmos passos, né? Porque somos humanos. Tem dia que eu desisto, tem dia que eu tô fraca, tem dia que eu acho que não vai acontecer. Mas eu tenho essa semente dentro do meu coração guardada hoje. Deus é Deus fiel, Deus que cumpre, que fala e cumpre suas promessas. Né? Hoje, quando eu olho para trás, eu não acho que Deus atrasou para trazer o milagre na vida do meu filho. Hoje eu olho para trás e eu entendo, Deus estava trabalhando, né? No Cairó já estava pronto, mas no nosso tempo ficou pronto agora. E por isso nós damos graças e glorificamos o Senhor. Para você que está ouvindo as minhas palavras hoje, eu queria que você olhasse e não visse diferença entre a sua história e a minha história. Então, o que eu falo para você? Ande na luz. Ande na comunhão com os santos, ande na companhia de quem acredita naquilo que você está esperando. Cuidado com as palavras de quem não anda na verdade. Tenha uma pessoa para você abrir o seu coração sobre o que está passando no seu coração, para que essa pessoa que está de fora do seu problema possa te ajudar, possa orar por você, possa alinhar o seu pensamento, os seus sentimentos que não estão de acordo com a verdade. Isso é muito importante, porque o plano do inimigo é nos isolar para que ele tenha esse espaço para semear tudo de lixo que ele puder, porque ele sabe que o nosso coraçãozinho está vulnerável, né? Então, não fique só, porque Jesus está na terra, e Jesus na terra é o corpo de Cristo. Então, se você quer ser abraçado por Jesus, abrace um membro do corpo de Cristo. Se você quer que Jesus te escute, fale com alguém que é membro do corpo de Cristo. Se você quer que Jesus fale com você, ouça o corpo de Cristo. Né? E assim a sua fé vai ser fortalecida. Em muitos momentos você vai pegar carona na fé dos irmãos. E a gente segue aqui falando que a nossa gratidão deve estar baseada em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa gratidão deve estar nesse Deus que os nossos irmãos estão testemunhando, que não falha. Ele não falha. Se Ele prometeu algo, Ele não é homem para que minta e nem falho para que Ele não venha cumprir a promessa dEle sobre a sua vida. Mas só que existe um tempo, que é o tempo de Deus. E o meu choro, o meu bater o pé, a minha atitude, às vezes, na maioria das vezes, não vai interferir naquilo que Deus quer fazer. Por que Deus demorou tanto tempo para entregar Isaac para Abraão? Será que Deus não estava pronto? Deus já nos abençoou. Deus já tem o teu Isaac pronto. A questão é que às vezes eu não estou preparado para receber o Isaac que Deus quer me dar. E por isso que eu preciso aprender a passar pelos processos. Quando condicionamos a nossa gratidão nas circunstâncias, normalmente oscilamos entre agradecer e reclamar. As circunstâncias, elas estão boas, eu faço o quê? Agradeço.
As circunstâncias não estão boas, eu não vejo nada. O que eu faço? Reclamo, porque o meu foco está no lugar errado. O coração grato, ele não olha para as circunstâncias e fala assim, não, it's okay, é assim mesmo. Ele reconhece, existe uma realidade, que é a minha realidade, e que nem sempre é a realidade de Deus. Eu olho para a realidade e vou buscar a realidade de Deus para colocar sobre essa situação. Porque eu estou esperando, não é no homem e nem nas circunstâncias. Eu estou esperando no meu Deus, que prometeu que Ele vai agir em meu favor. Esse texto acima diz que Deus, no Kairos, Ele já te abençoou. O que você está esperando? Responde para o teu coração o que você está esperando nesse momento. No Kairos de Deus, o Amazon só está esperando o selo do supervisor celestial para liberar. Mas só que ele fala assim, eu vou ter que esperar um pouco ainda. Eu vou ter que esperar um pouco ainda para que ele se prepare ainda mais. Porque a bênção de Deus é para te enriquecer. Não é para te deixar bobo, não. No Kairos está pronto. Só que aqui no Cronos eu ainda estou em processo. Há 30 anos atrás, quando Deus me falou que iria me levantar para o ministério, no Kairos de Deus já estava. E ainda hoje no Cronos eu estou em processos. Mas a promessa se cumpriu. Porém existe o pleroma, que é o tempo perfeito de Deus. É quando isso acontece na plenitude de Deus. Aí a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gratidão é um processo que eu preciso desenvolver em mim. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Está fazendo peso pelo jeito, né? Sabe o músculo que ficou atrofiado? Que não existe esse músculo em você. É porque falta exercício. A gente estava aqui ontem trabalhando aqui na igreja, aí o pessoal está brincando que o Alan compra a camisa e corta ela para fazer ela menor no braço, não sei porquê. O exercício vai te fortalecer. O exercício da gratidão vai fazer de você uma pessoa grata. Tem que praticar. Colossenses 2:7. Estando enraizados e edificados nele quem? Em Cristo. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. E a primeira pessoa que precisa crescer, a primeira pessoa que precisa desenvolver, é quem? Eu. Salmos 103, verso 1 fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que é benefício? É você receber aquilo que você não merecia, não esperava. É um bem que Deus confiou nas tuas mãos. A vida eterna é o maior bem que o homem tem, é um benefício. Não te esqueça, alma, daquilo que o meu Deus já tem feito por mim. Não te esqueça, alma, de agradecer a benevolência de Deus sobre a minha e a sua vida. É um treinamento diário, porque quando as circunstâncias não estão boas, normalmente eu olho para o mar que está revolto. O coração grato fala: Deus, o mar está revolto, mas eu conheço alguém
que com uma palavra Ele acalma a tempestade. E eu vou para este lugar, eu vou treinar o meu coração a ser grato, eu vou treinar o meu coração a ser agradecido por aquilo que eu tenho. Deus não vai te dar tudo de uma vez. Aquilo que você tem é o good enough para você viver essa estação com gratidão. Nós ainda não recebemos tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Falo como ministério, falo como igreja, falo como povo de Deus. Porque nós ainda estamos em processos, precisamos aprender a ser gratos por aquilo que nós... E agora é uma fase boa para aplicar isso. É ou não é? Gratidão com 8.000 pés, gratidão com 3.000 pés, gratidão com 2 pés só para caminhar. Gratidão. Eu preciso treinar o meu coração, a ser grato. Porque eu crio expectativas que estão fora da realidade de Deus, e eu acho que isso é a vontade de Deus para mim, e Deus fala assim, não vou te dar isso é coisa do teu coração, volta para a gratidão, porque tudo aquilo que eu e você precisamos, Deus já nos deu. A gratidão é o resultado de quem agradece ao invés de reclamar, louva ao invés de murmurar, confia ao invés de duvidar. Tá certo? E nós teremos 2 testemunhos mais agora, que é da família do Rogério e da família do Zé e da Mirla. Olá, meus irmãos. Para quem não me conhece, me chamo Rogério. Essa é minha esposa Daiane e meus filhos Gabriel e Caroline. A gente está aqui hoje para fazer o testemunho referente aos nossos documentos, né? A gente está sendo abençoado por Deus, né? E é tudo assim, a gente é surpreendido, né? Porque eu tô aqui, a gente mal esperava e chegou a nossa permissão de trabalho, né? Então é um longo percurso, né, que a gente vem correndo. E a gente deu entrada em agosto, né? Foi agosto? Agosto. De finalzinho de julho para agosto. E faz 15 dias a gente foi abrir a caixinha do correio, as permissões de trabalho estavam dentro da caixa de correio. E, assim, para a gente que está nessa terra, que a gente é imigrante, é muito importante ter uma permissão de trabalho, né? E subsequente vai ser o Green Card, que é residente permanente. Então, a gente está aqui para mostrar e provar para vocês, nunca perder a fé, né? Porque isso é uma prova, porque o meu advogado ficou surpreso. Era para ter esse documento, a nossa previsão era julho do ano que vem. E com 75 dias ele chegou em casa sem a gente esperar. Sem esperar, sem e-mail da imigração, sem aviso, sem nada. Verdade. Chegou os 4 permissões, né? Porque a aplicação foi para os 4, o social de todo mundo. E mostra quanto que a gente tem que viver pela fé. exatamente. Nunca duvidar de Deus, porque Ele cuida da gente desde o dia que a gente pisou o pé nessa terra. Fiquei emocionada porque muitas provações aconteceram. Não foi fácil. Teve pessoas que às vezes me perguntavam, mas o que você está fazendo? A gente falou, o possível, o impossível. A gente crê que Deus vai abençoar a gente. E realmente eu sou testemunha que Deus cuida não só da minha família, mas de todas aqueles que a gente ama que está no Brasil também. E a gente, desde que a gente planejou de vir para cá, para os Estados Unidos, eu sempre frisei fazer o certo para se legalizar, tá documentado, né? Não é fácil. Quem passa pelos processos sabe como é que é, né? Então, às vezes a gente vê amigos que não conseguem, desiste de tudo, e o que eu posso dizer, nunca desistir, para vocês, nunca desistir. Sempre ir atrás, se não deu com um advogado, procure outro, né? E principalmente nunca perder a fé, porque Deus, eu tenho a prova disso, porque a gente estava tranquilo esperando para o ano que vem. Eu simplesmente fui na minha caixa de correio, os documentos estavam lá. Então,
É isso. E eu também tive. A gente estava com o nosso processo de trabalho. A gente estava com... Eu fui procurar sponsor, né? E não estava conseguindo achar na Flórida. E a gente achou na Geórgia. E o que mais que eu posso dizer? Deus, ele me deu uma oportunidade assim que é rara. Isso foi numa sexta-feira, quando eu obtive uma negativa de um patrão meu. E eu já tinha essa segunda opção. Eu peguei, procurei um escritório de advocacia que mexe só com esses tipos de vistos. E estava tudo certo. Como eu tive a negativa na sexta, na segunda-feira eu ia assinar. Aqui dentro dessa igreja, no domingo, num culto, eu orei e pedi para Deus me dar uma solução. E a gente estava certo de mudança já para sair da Flórida. Inclusive, já tinha visto trabalho na Geórgia, tudo. No domingo, no culto, Deus me abençoou com essa pessoa para ajudar a gente. E a gente está aqui hoje para dar esse testemunho, porque para você que às vezes você não vê mais esperança, sempre há esperança. Deus, ele pode mover montanhas, abrir o mar. Então, o que é para ele um simples documento? Isso para ele é um simples documento. Essa terra é nossa, só que a gente está como imigrante, mas para quem a gente tem parentes, quer visitar, passear, isso é o objetivo de todos aqui. Então, eu sempre corri atrás e nunca perdi a fé. Por mais que eu vi que, falei, nossa Senhor, você vai deixar... Realmente, se for para ser a mudança, nós vamos mudar, mas eu não quero. Se for para a sua vontade, a gente vai, mas se não for, me dê essa luz, esse caminho. E aqui dentro, eu fui abençoado. A única coisa que eu faço, e se tiver que dar um conselho para alguém, se firma no Senhor, porque Ele tira a sua ansiedade. E eu sou ansioso. Mas eu procuro ir atrás, né? Deus dá essa sabedoria para ir atrás e saber como é que é. Então, esse que é o que eu peço para Ele no decorrer do processo, dar calma para a gente. Porque até no começo, eu tive uma advogada, ela era cristã, ela falava, pede para Deus te acalmar, porque você é muito ansioso. E às vezes a gente tem um prazo, a própria imigração dá um prazo, e esse prazo expira. Então, uma coisa que é para ser 1 ano, pode ser 2, 3. Então, tem que ter calma. O importante é que você está no caminho certo e vai dar certo. Eu oro. Simplesmente peço a Deus para proteger a gente, para dar a capacidade que a gente necessita para cada obstáculo que aparece na nossa vida. O meu papel de mãe e esposa é esse, sempre estar orando, pedindo sabedoria para o Senhor, para conduzir bem a minha família, né? Estamos mais unidos. Sim. Em família, muito mais, que a gente recebeu uma bênção sempre do Senhor, a gente está mais unido. Todos aqui fazem parte de Cristo, né? O Gabriel adora vir para a igreja. Ele fala casa de Jesus. Mãe, vamos para a casa de Jesus hoje? É. E é bonitinho. Simplesmente quando eu falo para ele, vamos fazer a mão do cordeirinho, vamos orar. Ele, para Jesus? Para Jesus. Vamos orar para Jesus. Então, esses pequenos detalhes que Deus vai instruindo, que a gente acha que nunca está capacitado, né? Então, eu sempre estou buscando para ser a melhor versão todos os dias e estar na presença do Senhor todos os dias e estar abençoando a minha família também, com os pequenos gestos da gente. Aqui em 2020, no auge da pandemia, né? A gente comprou nosso imóvel, nosso primeiro townhouse aqui. Depois de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, a gente conseguiu vender esse townhouse e comprar uma casinha. E foi um milagre também, que a gente ficou, assim, a gente não é merecedor de tanta glória, né? De tantas bênçãos, né? A gente estava muito, né, procurando casa, porque a gente queria ir para um lugar que a gente pudesse
ficar mais à vontade, que a gente pudesse, né, poder colocar o nosso carro na porta da garagem. E a gente estava cansado de sofrer na chuva, né? Porque o nosso townhouse onde a gente morava era muito boazinha, mas a gente tinha que andar um pouco quando a gente fazia compra, né? Na chuva, e as crianças quando chegavam da escola. A gente começou a procurar casa, e um certo dia um domingo, né, à noite, eu estava assistindo televisão, eu, as crianças e a Mirla, ela falou assim, olha, eu acabei de ver uma casa aqui no aplicativo, vamos lá dar uma olhada? Tá vendendo direto do dono, o dono tá vendendo direto, né? Tá, vamos lá. A gente chegou lá, ela já não se agradou muito da casa, porque ela sempre quis casa com piscina e casa com garagem grande. Aí eu falei para ela assim, vamos lá ver, né? Isso a gente mandou uma mensagem para a mulher 10 horas da noite. O americano já não responde mensagem, vai ali 10 horas da noite. Atender telefone, né? A gente ligou para ela 10 horas da noite, a mulher respondeu. Na realidade, a gente primeiro mandou mensagem, ela respondeu, a gente ligou na sequência. Ela falou assim, vocês podem vir amanhã 1h da tarde? Aí, claro que sim, né? A gente foi lá no outro dia, 1h da tarde, a Mila já não pôde ir, que ela já não se animou com a casa, porque a casa não tinha piscina. Eu cheguei lá, fiquei louco, fiquei apaixonado com a casa, porque a casa era no final de uma rua, bem tranquila, as crianças podiam brincar bem, e o terreno era muito grande. E eu falei assim, amor, vamos ficar com essa casa é muito boa, a gente constrói uma piscina, né? Só para, né, ver se ela concordava. E ela caiu e a gente, graças a Deus, foi abençoado, né, em ser agraciado com essa casa, com a igreja do Senhor lá, que a gente construiu, fez do nosso jeitinho e tem feito bastante cultos lá, né? E a gente ficou muito agraciado com essa casa. Chegou lá na hora de comprar a casa, um dos poucos milagres que a gente lembra, o dia que a gente comprou a casa, a nossa casa foi um preço bem bom. Na hora que a gente chegou a casa para assinar o contrato, o advogado era o advogado da mulher, da dona, né? Era o pai dela. E ele falou assim, a Raquel vendeu a casa para vocês porque ela tinha que vender para vocês. Porque a gente recebeu, depois que, no mesmo dia, recebeu uma proposta $50 mil cash maior do que a de vocês. E ela falou bem assim, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que vender essa casa para esses dois. E a gente não entende por que ela tomou essa decisão, né? Que a casa tinha que ser tinha que ser vendida para vocês. E aproveitem a casa, façam o melhor de proveito que vocês puderem tirar da casa. E a gente falou assim, uau. É mais uma vez Deus mostrando, né? Deus sempre quer mostrar, porque às vezes a gente pensa assim, eu moro nos Estados Unidos, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu ganho bem, eu tenho uma companhia, tá bombando, a gente vai ali, compra uma casa, e às vezes não é isso que o Senhor quer mostrar pra gente, né? O Senhor quer mostrar que a gente é totalmente dependente dele, dependendo, tu pode ter milhões na conta, você pode viver uma vida boa, mas quando Deus mostra esse milagre assim pra gente, e Deus faz questão de mostrar, né? Porque quando nós fizemos a aplicação foi muito fácil. Ela aceitou nossa aplicação, a gente aplicou num dia, passou uns 2 dias, ela aceitou nossa aplicação. Eu falei, nossa, que coisa fácil, né? Mas não foi fácil. Aí Deus fez questão, usou aquele homem lá na hora que nós estávamos assinando o documento, e ele falou, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí a gente falou, pode falar. E ele falou que a filha dele tinha recebido uma proposta de 50 mil a mais cash. E nós só demos, a gente só ofereceu o valor exato da casa, né? E a gente, quando nós chegamos lá na casa, né, no dia que nós pegamos a chave, né, depois de ter recebido, né, essa confirmação de Deus, né, e nós fomos lá para casa, né? O pastor Márcio estava lá e a minha irmã Janaína estava lá, né? E assim foi um momento tão lindo que eu nunca vou esquecer isso, né? Que a gente começou a chorar. A gente chegou lá, entrou na casa e começamos a chorar, começamos a louvar. A gente viu que realmente foi a mão de Deus ali.
As pessoas podem entrar ali e falar, que nem eu falo para o Zé, eu disse, Zé, as pessoas têm que entrar aqui nessa casa e a gente tem que falar toda vez, essa casa aqui foi um milagre, não foi porque eu tenho dinheiro, não, essa casa aqui foi um milagre de Deus. Porque a gente não tem dinheiro, tá? Porque a gente não tem dinheiro, tá? Isso aí foi Deus, é um presente de Deus. Deus me deu um banheiro grande, minha casa é maravilhosa, tem um quintal imenso. E o meu quintal é o maior dali do condomínio todo. Meu quintal é o maior que tem. Deu carteirada, hein? Até isso, Deus foi bom, né? Porque eu falava, Senhor, eu quero uma casa com quintal e piscina. Senhor, não, eu vou te dar uma casa grande. Eu vou te dar uma casa grande, com quintal grande, uma piscina, tu vai ter que construir, né? Mas é isso, é falar que às vezes a gente escuta muitas vozes, né? Ai, não vai dar certo. Como é que tu vai conseguir uma casa, tu não tem documento, não sei o quê. Mas é uma coisa que eu tenho sempre comigo, eu falo bem assim, quando Deus quer abençoar, não tem essa, se você não tem documento, se você não tem nada, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta. E então aqui nessa terra eu aprendi a depender de Deus. Eu falo todo dia pro Zé, eu disse, pai, uma coisa que a gente nunca deve esquecer é de onde o Senhor nos tirou. Tirou lá de Manaus, eu vim lá do interior. Quando o meu documento foi aprovado, eu fiquei assim sem entender. Eu falei, Senhor, o Senhor me tirou de tão longe, Deus. Tu me tirou de tão longe. Me trouxe para esse país onde eu sou residente, Deus. É uma sensação que não tem explicação. É muito cuidado, a gente vê a mão de Deus. A gente vê a mão de Deus, a gente vê Deus cuidando da gente. Há 8 anos atrás, quando o Senhor nos trouxe para cá, a gente vem sem esperança. Por muitas vezes a gente vem perguntando o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, por que eu estou passando por isso. Lá no meu país eu estava melhor. Então aqui o Senhor nos trouxe para tratar, eu e o Zé. Como que a gente cresceu, né, pai? Como casal, como pai, como marido, como mulher. E o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos moldado, nos tratado principalmente a depender dEle, a não depender de dinheiro, de coisas, e sim a depender dEle. Porque quando nós dependemos dEle, é isso que Ele faz, milagres em cima de milagres. Amém. Não existe caso perdido. Sim. Em todos os sentidos. Não existe caso perdido para nada. Né? O pessoal fala bem, só não tem jeito para a morte. Tem jeito para a morte, que é o Senhor. É verdade. Então, o nosso caso, 3 advogados não largaram mão do nosso processo de estudante ainda e falaram, não tem mais jeito. E eu falei bem assim, tem jeito sim, vou atrás de outro. Não tem jeito para você, mas para mim tem. Aí eu fui com essa advogada, ela falou bem assim, olha, a gente vai tentar. E a primeira coisa que ela falou, olha, você tem 3% de chance. 3% de chance. E eu falei para ela bem assim, pode deixar que os outros 75, meu Deus, faz. Amém. Tá? Então, era só isso que eu queria que você me dissesse, que tivesse 1%. Que os outros 99, meu Deus, faria. Então, a gente sempre confiou, sempre apostou as nossas fichas, né, e também o nosso dinheiro no nosso processo. Então, eu quero encorajar você que tem um caso aí que você acha que está perdido, procure uma pessoa para te ajudar, um advogado, um paralegal, o que seja, porque tem chance. E se tem chance, nosso Deus faz. A fé do tamanho do grão de mostarda, né? Então, às vezes a gente está olhando aquela sementinha pequenininha, né? Se você tiver aquela sementinha pequenininha, pode ir que vai dar certo. Porque o Senhor, Ele só quer um passo seu, um encorajamento seu. E foi isso que a gente, nesses 8 anos, nós sempre estivemos. Ouvimos muitas vozes falando, vocês estão gastando muito dinheiro, para que vocês estão pagando escola? Para que vocês estão correndo atrás? Gente, foi 1 ano a gente aplicando, a imigração negava a gente, 1 ano. Cada aplicação que a gente fazia
Era o dinheiro que nós... A parte boa é que aqui a única raça que trabalha de graça é o advogado, né? Uma das partes boas que aconteceu, o milagre que aconteceu, foi que essa própria advogada, a gente falou, conversou com ela, fez tudo, né? Primeira vez que foi negado, e ela falou bem assim, tá bom, então, eu vou ver o preço e eu te falo, né? E a gente foi para casa, né? E na nossa conta tinha um dinheiro, né? De uns serviços que a gente fazia. E Tinha guardado, já estava né? guardando um dinheiro e quando ela mandou o preço, $5.500. O dinheiro exatamente Quando a gente foi que nós olhar na tínhamos. conta, Deus falou bem assim, eu vou colocar $50 a mais para ele colocar gasolina. Então tinha 5.550. Então ele faz. Ele faz. Ele trata, ele provê. Ele Então, provê. eu estou aqui para te encorajar a você correr atrás, né? Não deixar só na mão dele. Você tem que fazer a sua parte. Procura ajuda, conversa com alguém. Às vezes, mas conversa com um profissional, que ele pode te ajudar com certeza. Amém? Queria que Deus te abençoasse e Deus usasse abençoe. o nosso testemunho para te encorajar, né, a procurar ajuda. Maravilha, que bênção. Vamos encerrar essa palavra? Amém? O músculo, a primeira pessoa que precisa entrar na academia da gratidão sou eu. Eu preciso entrar nesse lugar. Senão o músculo ele atrofia. E quando o músculo da gratidão ele atrofia, ao invés de ter esse coração, a gente reclama. Ao invés de agradecer por aquilo que nós temos, nós reclamamos por aquilo que ainda não temos. E a gente precisa trabalhar o nosso coração para sair desse lugar. Então eu preciso aprender a me tornar uma pessoa grata. Segundo lugar, eu preciso servir a outros. Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É o Macários aí de novo, aquele que nasceu de novo, aquele que é bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que entende que tudo aquilo que ele recebeu é um depósito de Deus na vida dele, e ele quer multiplicar isso, ele quer fazer isso de alguma maneira, para que o Senhor dele possa ser conhecido. Então servir aos outros, talvez seja a maior atitude de gratidão, porque você tira o ego, você tira a tua própria vontade, porque você naturalmente você quer estar no centro de todas as coisas. Na sua vontade, na vontade de Deus, Deus quer te tirar do centro de todas as coisas e colocar Ele e permitir que você deixe Ele entrar no centro da sua vida. E servir ao próximo é você tirar a sua própria vontade para poder servir a necessidade do seu irmão. E muitas vezes você vai servir o teu irmão em uma área que você tem necessidades. Olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus fala assim, Macários, bem-aventurado, sirva o teu próximo, porque quando a bênção chegar no próximo, para a bênção chegar no próximo, ela tem que passar por você. Você é um canal de Deus. Não é alguém que só recebe, é alguém que se torna um ciclo vivo. Recebe de Deus, dá, entrega, recebe de Deus. É a fonte de água viva que começa a jorrar através de você. Tá certo? O serviço tem a capacidade de colocar a vida em ordem. Quando você começa a servir, você começa a semear, assim, você vê a bênção de Deus te alcançando onde você está. Não é você correndo atrás da bênção, é você servindo no reino que a bênção, ela te alcança. O serviço é uma demonstração prática de quem reconhece a grande obra de Cristo. E outra coisa muito importante, uma vez que eu preciso treinar meu coração, preciso servir a outros de maneira específica, eu também preciso servir no meu ministério, na grande congregação que Deus tem me colocado. João 3:29, olha só esse verso. A noiva pertence a quem? O amigo que presta serviço ao é que o atende e ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora está completa.
A gente acha que aí fora ensina o seguinte, né? Quem é servido é quem está podendo. No reino é o contrário. Quem está servindo é aquele que entende o propósito de Deus. Jesus fala assim: eu não vim para ser servido. Eu, sendo rei, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Servir o meu povo, servir a minha igreja, servir o ministério que ele estava estabelecendo. Tá certo? De maneira conclusiva, a gratidão é uma atitude que precisamos praticar todos os dias. A Cris falou que todos os dias ela profetizava: hoje é o dia que o meu filho vai se arrepender, né? Nós precisamos fazer todo dia uma oração. Hoje é o dia que eu vou me arrepender e vou me tornar uma pessoa grata. Todos os dias. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que você ou planejou. Nem sempre. Nem sempre você vai aplicar para uma legalização e as coisas vão acontecer no seu tempo. Naamã, quantas vezes Deus perguntou para você mergulhar no Rio Jordão? Ele falou isso com você? Obedeça. Siga na primeira, na segunda, na terceira. Siga mergulhando. Foi Deus que falou com você? Segue em frente. Segue em frente e peça para que Deus te dê esse coração grato. Tá certo? Porque a obediência, ela quebra a ingratidão. Então, todos os momentos, todos os dias, você não falha, Marcelo, às vezes você não é ingrato, querido. Eu naturalmente vejo a parte ruim. Se você me apresentar uma casa, eu entro nela e vejo a parte ruim, o problema. Eu naturalmente sou assim. Eu preciso trocar a minha visão. Eu preciso escutar, eu preciso digerir e falar assim: Deus, o Marciano está olhando isso daqui. O que o Senhor quer me mostrar nessa situação? Esses somos nós. Por isso que é necessário o treinamento. Porque tem pessoas que quando se encontram diante de obstáculos, ele fala assim: vou pular, mais uma oportunidade para mim crescer. E outras falam assim: dificuldade, vou voltar para o Egito. Dificuldade, falei que não ia dar certo, falei para minha esposa, falei, não adianta, né? Então, essa é a nossa dinâmica. A nossa bênção não está alicerçada em cima daquilo que eu posso fazer, mas em cima daquilo que eu creio que Deus pode fazer através da minha vida. É diferente, é totalmente diferente. Essa prática irá desenvolver em nós um caráter grato e generoso, um caráter gracioso. Isso ninguém nasce assim, isso é um processo que é desenvolvido ao longo da vida. 1 Tessalonicenses 5,18 na mensagem fala assim: deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam nessa terra. A figueira não floresceu na estação que eu estava esperando. A videira não deu o fruto que eu tanto trabalhei para poder usufruir do resultado. O gado, mesmo assim eu vou viver alegre em Deus, porque eu sei que a videira vai voltar a dar frutos, o gado vai voltar a estar no curral, e as coisas vão voltar a acontecer da maneira que Deus deseja para mim. Mas o justo, enquanto espera, ele precisa aprender a esperar porque aquele que virá, aquele que prometeu vir, ele não falhará, não tardará. Mas enquanto acontece a espera, a gratidão é trabalhada nos nossos corações, porque o justo vai viver pela fé, e ele vai voltar. Aquela pessoa que é grata a Deus, aprende a agradecer em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus. Quem gosta de ter um filho que reclama? Você compra um calçado, ele não gosta. Você dá comida, ele não come. Você bota ele para dormir, ele não quer dormir. Você fala assim: é meu filho. São os nossos filhos. Por quê? Porque é preciso treinar.
Coach, ele está vendo também. Papai, ele está vendo como você fala com a mamãe. A mamãe fez lá uma gororoba. Calma, uma coisa de cada vez. Aí o cara fala assim, é a refeição que se apresente? O filho fala assim, é a refeição que se apresente. Ao contrário também, né? Então, é através dessa atitude que nós precisamos trabalhar o nosso coração. Tá certo? E agora nós teremos o último testemunho, que é da nossa irmã Fafá, e o testemunho da Shelly vai ser na parte final, que é dízimos e oferta. Olá, meu nome é Fátima e eu estou aqui para compartilhar com você do grande amor do Senhor, do cuidado que Ele tem conosco, que nunca nos deixe e não nos abandone em tempo algum. Que Deus toque no seu coração, lá no profundo, e te faça entender que Ele é o principal na sua vida. Ele é o seu marido e cuida de você em todo o tempo. E assim Ele fez comigo, num casamento de 38 anos, uma vida confortável, e de repente fico viúva. A gente sabe que um dia pode ir ou o marido pode ir na nossa frente, né? Mas isso de fato, quando acontece, parece que o chão sai dos nossos pés. E assim eu fiquei meio que perdida, sem saber o que fazer e por onde começar. Os filhos tentando me ajudar, um morava aqui nos Estados Unidos, outro no Brasil, mas na realidade é lá no fundo, lá no oculto do nosso coração que a gente precisa se apegar a Deus, porque só Ele pode nos restaurar, reanimar, curar, desfazer tudo aquilo que traz de trauma, de situação difícil, de adversidade que a gente possa sentir. E assim esse Deus gracioso fez com a minha vida. Me mudei de um bairro para um outro bem diferente, mas logo procurei uma igreja para estar lá ligada ao corpo, né? E eles já me conheciam, me acolheram com muito amor e ali permaneci. E eu vi assim, a mão de Deus me cuidando, não me deixando sozinha, não me deixando desamparada emocionalmente, espiritualmente principalmente, emocionalmente. Encontrei o afago de Deus ali na igreja. E ali permaneci, mas ao mesmo tempo eu desejava vir aqui para os Estados Unidos para ficar mais perto do filho que mora aqui, porque há muitos anos ele já estava aqui, nos víamos apenas uma vez ao ano, nos finais de ano. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Olha que lindo! E mais do que isso, mudarei a vossa sorte. E assim Deus foi trabalhando na minha vida, e repentinamente esse filho me liga pedindo para que eu preparasse toda uma documentação, me enviou uma lista, e isso era mais ou menos final de setembro, e eu corri porque ele disse que tinha pressa, preparei toda aquela documentação. Quando é início de janeiro eu recebo uma carta do consulado dizendo que até o dia 6 de janeiro eu tinha que entrar aqui nos Estados Unidos para poder dar seguimento aos documentos. E assim foi aquele corre-corre, mas em tempo nenhum Deus me deixou desamparado, assustada, por mais que a minha emoção como ser humano aflorasse, lá no fundo eu sabia que Ele estava no controle de tudo. E para minha surpresa, dia 6 eu entrei aqui, já ali no aeroporto já fiz minha entrevista, dia 14 eu já estava recebendo o Green Card pelo correio. Olha só, e aí na semana seguinte dei entrada para o Social, que com 7 dias também chegou o Social. Resumindo, olha o favor, o amor, o cuidado do Pai. Nisso eu via, esse é o caminho. E Ele dizia para mim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Porque aquilo tudo que chegava de tantas novidades, te confesso que me assustou. Mas o Senhor em todo o tempo vinha e falava, calma, eu estou contigo, calma. E eu liguei para a pastora, o que eu faço? Já saíram os documentos, então eu vou voltar, porque eu sabia que tinha muito trabalho lá. Ela, calma, fica aí, desfrute. Você não tirou suas férias ano passado, então agora desfrute desse tempo todo que você tem. É Deus, é o Pai te presenteando, não se afobe com nada. E assim eu fiquei desfrutando, né, desse tempo que o Senhor me deu,
Voltei ao Brasil para desfazer de todas as coisas, de casa, de carro, tudo mais, e assim fizemos. Aí, antes de eu vir para cá, uma pastora amiga no Brasil disse: você sabe para onde você vai? Aí eu disse: eu estou pensando em ir para Fort Lauderdale, já fiz algumas pesquisas, gostei do lugar. E a pastora então me disse, né, que havia uma amiga aqui e que poderia me receber. E aquilo eu senti paz no meu coração, porque você tendo alguém para te receber, você se sente mais confortável. Quando eu liguei para essa amiga para falar a respeito, ela disse: nossa, nesse final de semana eu tenho uma viagem já combinada. Se não tem problema, mesmo assim eu vou para conhecer a cidade, conhecer tudo. Aí ela me perguntou: e quando vocês voltam? Voltamos na terça. Então na segunda eu te recebo na minha casa, que segunda eu já voltei desse passeio. Esses amigos nos receberam, houve uma afinidade, houve uma graça, houve uma comunhão. Eles nos amaram e nós os amamos também, assim, amor à primeira vista. O amor de Deus que eu vi expresso no coraçãozinho desse casal que nos recebeu. E assim fizemos. Em agosto, quando voltei, que então retornei mesmo de fato, né? Chegando lá, ela preparou um quarto lindo, maravilhoso para me receber. E nisso também vi o amor de Deus. Ela buscou na internet uma foto minha, tão graciosa, que eu nem lembrava. Um dia, como eu estava lá em Nova York, na Times Square, ela pegou essa foto, fez gigante, botou numa parede lá do quarto. Fafá, nós te amamos, estamos te recebendo com o amor do Senhor. Eu não tive como me conter de ver, sabe, a graça de Deus me recebendo. E isso eu conto esses detalhes para você entender que Deus nos ama e quer expressar esse amor nos mínimos detalhes. Um amor que vai além dos nossos limites, além do que a gente possa alcançar ou compreender. Não fiz nada, eles nem me conheciam. Como que estavam me recebendo daquela forma, com tanto amor, com tanto carinho? E assim eu fiquei lá. Então eu vim preparada para ficar na casa deles por 15 dias. E com 15 dias... eu pensava, nos meus planos, já estaria tudo estabilizado, já teria visto uma casa para morar, alguma coisa. E, para sua surpresa, não conseguia sair de lá, eles não me deixavam, eu queria e depois eu não queria. Passei 1 ano e meio. De 15 dias, fiquei 1 ano e meio com eles. Gente, uma harmonia, uma comunhão, às vezes muito melhor do que com a sua própria família. Bom, depois desse tempo, comecei, não, está na hora de eu ter minha casa, eu quero trazer minha família, quero trazer meus filhos, amigos, porque eu sempre disse: Senhor, a minha casa não é minha casa, é a tua casa. Então que venham, Senhor, as pessoas que tu desejas que pousem dentro da minha casa, porque ela é a tua casa. E conversando com o filho, ele terminou me ajudando a comprar essa casa, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho a minha casa, onde eu posso receber minha família, meus amigos, e para a honra e glória do Senhor, não me separei dessa amiga, moro a 2 quadras dela, só para estarmos sempre juntinhas. Ganhei um casal de filhos, são filhos do meu coração, que eu amo tremendamente diante do Senhor, os respeito e desejo o melhor dessa vida por eles, assim como eles me receberam. E agora estou na minha casa. E caminhando nesse testemunho, né, buscando trabalho, e eu sem saber por onde começar, pela dificuldade da língua, fiz tantos cursos, mas na hora de falar, cadê que falava? Tudo bloqueava, a mente fugia, e eu precisava falar a língua. E essa amiga me trouxe uma ideia maravilhosa, que eu sei que foi do Senhor. Vamos tentar uma escola? Você entra lá como voluntária para cuidar de criancinhas. Quem sabe, né? Falando com criancinhas, desbloqueia isso aí, você consegue falar. E assim tentamos. Na primeira escola que eu fui, eu me apresentei lá, coordenadora, diretora da escola, e perguntei se eles aceitariam voluntária naquela época. E ela disse que sim. Isso era final de setembro. E aí, com 1 semana, ela me retornou a ligação, me convidando para estar lá na escola. Trabalhei outubro todo, voluntária. Novembro, meado de novembro, ela disse: nós vamos te contratar. Gostamos do seu trabalho e queremos ter você conosco. Aí nisso, mais uma vez, né, mal tinha chegado, morando com amigos, buscando trabalho, a dificuldade de língua, e aí fui trabalhar lá. Só que, trabalhando numa escola, a minha
formação não é pedagógica, minha formação na área de economia, de administração. E aí eu tive que fazer uma série de cursos, umas 45 horas, que eles chamam, que ele veio 7 meses fazendo esse curso de 15 em 15 dias, fazendo curso. As primeiras provas não passei, porque era um inglês técnico e meu inglês não chegava lá, né? E aí eu soube que poderia ser em espanhol. O espanhol também, nunca fiz espanhol, mas eu compreendia melhor. E aí comecei a fazer esses cursos de 15 em 15 dias em espanhol. Aí abandonei os sábados, domingos, as noites, quando chegava era estudando até 11 horas, meia-noite, para poder dar conta do que eu não tinha evoluído, que era a língua no idioma do espanhol, né? Mas consegui terminar o curso para honra e glória do Senhor. Então, o que eu quero passar para você com isso? Que haja o que houver, lembre-se, há um Deus que está no controle de tudo e que em tempo nenhum nos abandona. Ele diz: eu conheço os teus caminhos, eu conheço as tuas palavras, o teu levantar e o teu deitar está nas minhas mãos, antes mesmo que as palavras saiam, ou seja, a nossa lida, a nossa dor, a nossa alegria, seja o que for, o Senhor já conhece, está ali conosco, nos fortalecendo. Por mais que você se sinta abatida, por mais que você se sinta sofrida, por mais que você se sinta injustiçada, o Senhor é a tua justiça, Ele é a tua força, só Ele pode te dar graça, te fortalecer. Não se esqueça dEle nunca, em tempo algum. Assim como Ele cuidou de mim, eu sei que Ele cuida de você. Vale a pena, siga em frente, levanta, se sustente no Senhor e na força do seu poder, porque Ele é contigo. Bendito seja o Senhor por toda essa vida que Ele tem nos dado e nos concedido. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e espirituais, e que nos diz que, como somos uma com Ele, podemos tomar, sacar, trazer os céus à terra e viver o deleite do Senhor nessa terra de vivente. Amém? Foi abençoado através desses testemunhos. Eu fui muito abençoado. Na realidade, eu estou vendo ele já há alguns dias. E o testemunho é um poder, é uma parte que Deus coloca na sua vida. Isso te dá uma experiência com Deus que ninguém pode falar que não é, porque você sabe que é. Né? E nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Testemunhar o quê? O que eu vou testemunhar? Aquilo que Deus fez na vida da minha esposa? Aquilo que Deus fez na vida do meu irmão? Eu preciso testemunhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. O Evangelho é um negócio particular. É uma experiência pessoal sua com o teu Deus. E é isso que dá, que faz de você, com todo respeito, uma mulher samaritana. Vem ver o que Deus está fazendo na minha casa. Vem ver o que Deus está fazendo na vida do meu filho. Vem ver o que Deus está fazendo no meu trabalho. Vem ver. Porque isso edifica, glorifica a Deus e edifica a sua vida também. Amém?